Boa tarde, Nívia, ou boa noite, bom dia para quem for assistir depois. Hoje a gente vai começar a nossa aula 7 de genética sobre alterações cromossômicas, e a partir da semana que vem a gente vai entrar nos temas de evolução. Evolução é a prima irmã da genética. Então, semana que vem a gente entra com evolução também, tá? Então, qualquer pergunta, qualquer coisa, Nívia, fica à vontade para perguntar, tá? Deixa eu começar a apresentar. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar, então, sobre alterações genéticas cromossômicas. Então, aqui a primeira coisa que a gente tem, aqui embaixo, é uma lâmina, né, para ser visualizada ao microscópio, com uma preparação que permite visualizar os cromossomos, tá? Então, aqui a gente tem a estrutura dos cromossomos. Os cromossomos, eles são um filamento de cromatina, que é o nosso DNA. Quando o DNA está enrolado naquelas proteínas chamadas histonas, a gente vai chamar ele de cromatina, tá? Quando ele está bem compactado. Então, o cromossomo enrolado na cromatina, enrolado nessas proteínas das histonas, ele vai ter, durante a mitose, durante a divisão celular, ele vai ter essa estrutura aqui que parece um xizinho, tá? Que é aquela que a gente viu aqui na figura anterior, parecendo um xizinho, porque a gente está vendo uma célula em divisão, tá? Provavelmente em mitose. Embora em meiose, quando vai formar gametas, é o mesmo processo. Então, aqui a gente tem um cromossomo junto, né? Uma cromátide, que é esse xizinho aqui, um bracinho do xizinho, com a sua cromátide. Ô, professora, você está indicando aí com o mouse, alguma coisa assim? Porque eu não estou vendo nada, não. Não, né? Esse meu sistema não funciona assim. Então, eu vou ter que voltar de novo. Semana passada, retrasada, você me falou a mesma coisa. Deixa eu ver como que eu posso fazer a apresentação. Agora trocou de página. Ah, não estava na página inicial Não, estava ainda? só tava só na página 1. Ah, então tem que ficar aqui. É que não está funcionando mesmo. Então, vamos ficar aqui. E aqui você vê o mouse mexendo? Vejo. Então, vamos ficar assim. Não é o ideal, porque fica menor, mas você enxergando, está tudo bem. Então, cada um desses palitinhos aqui, que formam essa estrutura parecida de um xizinho, é um cromossomo. Lapisinho. Quando esse cromossomo está em divisão, ele precisa se duplicar para depois dividir. Então, cada um cromossomo só é uma cromátide. Quando ela está duplicada, a gente vai chamar ela, nessa estrutura de xizinho, de cromátides irmãs. Tá? Uma é idêntica à outra. Cromate das irmãs? Cromátides irmãs. Cromate des irmãs. Isso. Quando ele está duplicado, ou seja, na mitose para dividir, fazer a divisão celular, ou na meiose para fazer a formação de gametas. Então, a gente tem os cromossomos, eles se duplicam para depois se dividir. Porque na célula precisa de ter, cada célula precisa de ter a mesma quantidade de cromossomos sempre. No caso do gameta, a gente já viu que a gente vai ter metade, né? O ovócito, a gente tem 23 cromossomos, no espermatozoide outros 23. Quando na fecundação os dois se juntam, a gente vai ter 46 cromossomos. A estrutura do cromossomo, ela tem essa região aqui no meio, esse estrangulamento chamado centrômero, tá? E aí o centrômero divide o cromossomo numa região que está aqui de cima, que é a região do braço P. Está escrito em espanhol aqui. O braço P, que é o braço longo, desculpa, o braço P, que é o braço curto, e o braço Q, que é o braço longo. Então, a cromatina forma esse bastão, esse bastonete, que tem um braço curto, chamado P, e um braço longo, chamado Q. E esse estrangulamento aqui no meio é a região do centrômero. Durante a divisão celular, essa região do centrômero é onde as fibras que vão puxar os cromossomos dentro da célula vão se juntar nessa região do centrômero e puxar os cromossomos para os lados, tá? Então, essa é a estrutura básica de um cromossomo.
Então, aqui, olha, a gente tem a organização dos cromossomos humanos, acho que a gente chama de cariótipo, a gente já falou isso antes. Então, aqui, o cromossomo 1 é o maior cromossomo, ele tem maior quantidade de genes, maior quantidade de DNA. O 2 é grande, 3 e por aí vai, até chegar no 21, que ele é bem pequenininho, e no cromossomo sexual, aqui a gente já falou, é uma mulher, porque tem 2 cromossomos X, tudo bem? E aqui, olha, observa aqui no 21, tem 1, 2, 3, enquanto todos só tem 2. Então, esse erro aqui, ó, de ter 3 cromossomos ao invés de 2, é o que leva, né, à síndrome de Down. Então, a síndrome de Down é uma doença genética, uma alteração, não é uma doença, né? Vamos tratar como uma alteração genética, que aquele indivíduo tem um cromossomo a mais, um cromossomo 21 a mais. Provavelmente houve uma não disjunção, um erro durante a meiose, ou na formação do ovócito na mãe, ou na formação do espermatozoide no pai. O mais comum é que seja na mãe, porque os nossos ovócitos envelhecem com a gente. Então, uma mulher de 42 anos, igual eu tenho, os meus ovócitos têm um pouquinho mais do que a minha idade, porque eles foram formados quando eu ainda estava lá na barriga da minha mãe. Então, meus ovócitos já estão com 43 anos. Por isso que é mais arriscado, quanto mais velha a gente tem filhos, mais a chance de ter crianças com alguma alteração genética. Tá? Então, a síndrome de Down, também chamada de trissomia do 21, mas a gente vai falar do cromossomo 21. A gente vai falar mais dela mais para frente. Então, essa aqui é uma estrutura, aquela que estava desenhado aqui, nessa figura aqui está representado também. Tá vendo que aqui, quando você olha Peraí que eu tentei aumentar. O cromossomo parece que ele é feito de um monte de fiapinho, né? Esse monte de fiapinho nada mais é do que aquela fita de DNA, só que ela está enrolada muitas vezes para formar, então, o cromossomo para divisão. Então, a gente tem, deixa eu diminuir de novo, aqui, a estrutura do cromossomo, ele pode ser separado em 4 tipos, de acordo com a região aqui, ó, onde tem esse estrangulamento aqui, o centrômero. Então, esse estrangulamento divide num braço curto e num braço longo. E a gente pode ter ainda uma segunda constrição, um segundo estrangulamento, que a gente vai chamar de constrição, que é uma constrição secundária. E aí forma essa orelhinha aqui, essa cabecinha, que a gente chama de satélite, tá? Alguns cromossomos vão ter essa estrutura. Mas isso não difere em nada, não. Mesmo assim, vamos colocar um cromossomo saudável. Sim, perfeitamente. Uhum. E aí, de acordo aqui com a posição do centrômero, se essa posição do centrômero estiver aqui bem no meiozinho, tá vendo? Separando como se fosse uma cinturinha, que é esse primeiro, a gente chama de metacêntrico. Meta bem do centrômero está bem no meio, tá vendo? Aqui bem no centro do cromossomo, essa região aqui do estrangulamento. Quando ele está mais acima, formando uma perna e um braço, né? Que é o braço longo e o braço curto. Então, a região do estrangulamento do centrômero está um pouquinho mais acima. A gente chama esse cromossomo de submetacêntrico. Quando o centrômero está lá em cima, só fica aqui parecendo 2 orelhinhas, esse cromossomo vai ficar chamado de acrocêntrico. E quando não tem, né, o estrangulamento está lá em cima e não sobrou nada para cima do estrangulamento, o nome do cromossomo é telocêntrico. Então, quando a gente olha aqui um cariótipo humano, essa figura não dá para identificar muito bem, mas a gente vai ver que tem cromossomos que são bem no meio, a região do centrômero, tem um aqui, o 21, tá vendo? Ele é telocêntrico, a gente não tem aquela braço longo e braço curto, a gente vê uma estrutura só. Então, isso está acontecendo normalmente. Os nossos cromossomos se organizam daquela forma. Em metacêntrico, quando o centrômero é bem no meio, submetacêntrico, quando o centrômero é mais acima, dividindo um braço longo e um braço curto. Acrocêntrico, quando o centrômero é bem acima, ficando um braço bem curtinho.
e o telocêntrico, quando a gente não tem mais o braço curto. Tudo ficou no braço longo. Então, essas alterações cromossômicas, quando aparecem alterações cromossômicas, elas vão causar anormalidades físicas ou funcionais, embora existam situações que elas não apareçam clinicamente, mas elas estão lá, aquelas alterações. Essas alterações podem ser numéricas, quando a gente ganha ou perde um cromossomo, né? Então, no caso da trissomia, da síndrome de Down, ganhou um cromossomo, que tem 3 no cromossomo 21. Uhum. E pode ser estrutural. Nas estruturais é quando a gente vai ter algumas mutações dentro do cromossomo, dentro dos genes, como a deleção de uma parte, a inversão, a troca de um cromossomo com outro cromossomo, e aí vai ser translocação. Então, ela pode ser numérica, em número mesmo, se você ganha ou perde cromossomo, ou estrutural, quando é dentro da estrutura do cromossomo. Tá, o cromossomo, ele tá presente no sangue. A única célula que não tem os cromossomos é a célula, a hemácia, que é aquela célula do sangue que parece uma balinha, né? Aquela vermelhinha que parece uma bala soft. A hemácia, ela não tem núcleo. É a única célula do nosso corpo que não tem cromossomo. O resto, todas as nossas células, no núcleo das nossas células, tem os nossos 46 cromossomos. Tá? Tá Então, bom. os cromossomos, ele é uma forma do DNA se organizar. E o DNA é como se fosse o livro de receita de todo o nosso organismo, desde as nossas características físicas, do nosso funcionamento, até do nosso humor. E várias características que a gente vai ter, está tudo no nosso DNA, tá? E que a gente vai passar para os nossos filhos, e por sua vez a gente recebeu dos nossos pais. Então, todos os nossos núcleos de todas as células vão ter os nossos cromossomos, que nada mais é do que o nosso DNA enroladinho e separado. Então, dentro das alterações estruturais, então ela é dentro da estrutura do cromossomo, a gente pode ter uma deleção, esse primeiro aqui, tá vendo? Aham. Tem a região. Opa, deixa eu aumentar, em vez de aumentar, eu diminuir. Então, deixa eu vir para cá. Esse aqui primeiro. Opa, aumentei muito. Esse aqui primeiro. Tá vendo? Tem a região. Aqui seria o par, 2 cromossomos. Um desse cromossomo, quando formou o indivíduo, ele ganhou da mãe. O outro par, ele ganhou do pai. Mas os cromossomos, o cromossomo número 1, aquele par lá grandão lá de cima, né, no cariótipo, ele tem os mesmos genes. Os mesmos genes que você tem que você recebeu do seu pai, você recebeu da sua mãe também. Só que esses genes têm pequenas alterações, que a gente chama faz com que sejam alelos, e essas pequenas alterações que dão, né, as diferenças que o indivíduo tem em relação a que recebeu da mãe e do pai. Então, olha só, quando aqui, vamos supor que esse cromossomo aqui, o primeiro, é o que você recebeu da sua mãe. Então, ele tem a região A, B, C, D, E, F, G. E aqui, olha, no que recebeu do pai, não tem a região D. Então, aqui houve uma deleção, perdeu a região D. E essa deleção, de acordo com a região, o genoma, os genes que foram perdidos, se torna até incompatível com a vida, gera um aborto espontâneo. Ou então, a pessoa pode ter algum problema no metabolismo, alguma má formação também. Tá. Outra alteração estrutural é a duplicação. Se aqui perdeu a região D, aqui nesse outro cromossomo, ó, a região FG foi duplicada. Teve 2 cópias. É um problema, em geral, menor do que a deleção. A duplicação, você vai ter o dobro, vamos supor que é o gene que vai produzir uma enzima para funcionamento da digestão. A amilase, por exemplo. Nesse indivíduo aqui, ele vai ter 2 cópias para aquela enzima, ele vai ter enzima em excesso. Claro que algumas enzimas em excesso vão trazer doenças, outras o indivíduo dá jeito, vive bem.
Vive normalmente. Uhum. Aqui, olha, essa outra alteração estrutural, chamada inversão, o cromossomo trocou, tá vendo? Seria A, B, C, D, E, F, e o D e o C nesse outro cromossomo, ele inverteu a estrutura. Então, ficou A, B, D, C, E, F. Também é menos agressivo, causa menos problemas do que a deleção, porque os genes estão ali, todos os genes, né? Não perdeu nenhuma sequência de genes. Mas, às Uhum. vezes, só de alterar, você altera a quantidade daquele gene que está sendo produzida. Pode modificar a quantidade do gene. Uhum. E a gente tem ainda translocação. A translocação é quando um cromossomo troca, porque os cromossomos eles podem trocar entre eles, né? A gente tem o par do cromossomo 1, o que você recebeu do pai e que você recebeu da sua mãe. Eles podem trocar pedaços entre eles, lá na mitose. Não tem problema, porque, né? São as mesmas sequências de genes. Quando troca com um cromossomo, tipo o 1 troca com o 4, eles vão ter sequências de genes diferentes. E aí causa um grande problema, que é o que a gente chama de translocação. Então, tá vendo esse cromossomo aqui, A, B, o de cá, que tem o A, B, C, D, E, F, G. E o outro tem H, I, L, M. Aí há uma translocação, eles trocam um pedaço e gera dois cromossomos híbridos. Não perdeu nenhuma sequência de genes, né? Ela continua aqui. Mas na formação dos gametas, a gente pode ter alguma alteração. E aí essas Mas alterações. aí, no caso da translocação, essa duplicação que foi feita ali não repetiu no segundo as letras do primeiro, né? Não, exato. Ele trocou os cromossomos, porque os cromossomos eles pareiam na hora que eles estão se duplicando para depois se separarem. Aqui, quando na translocação, pareia um cromossomo que não tá junto com o par dele de verdade. Pareia um com o Tipo par. equilibra. Oi? Tipo equilibra. Exato. Mas na hora de separar, fica tudo bagunçado, tá vendo? E aí isso Uhum. gera um problema. Gera outros problemas. Sim. Tá. Então, por exemplo, aqui, quando a gente tem nas alterações estruturais a deleção, a perda de uma região do gene, que ela pode ser no meio ou no final do cromossomo, gera algumas doenças. Então, por exemplo, a cri do chá, que é a também chamada de síndrome do miado de gato, ela é uma deleção no cromossomo 5, de um pedacinho do cromossomo 5. Já gera uma criança com várias dificuldades de aprendizagem, de comunicação, quando não sofre aborto espontâneo. Outra alteração genética é essa aqui, ó, pela uma deleção lá numa região, não é o cromossomo inteiro, é um pedacinho só do cromossomo 17, gera essa alteração chamada Miller-Dicker. Então, a criança também tem alguns comprometimentos no seu desenvolvimento. Essa outra aqui, ó, no cromossomo 4, quando tem uma deleção no cromossomo 4, gera essa síndrome de Wolff-Rishkorn, que a criança vai ter, tá vendo? A formação do rosto, a separação dos olhos é maior, a formação Uhum. então do rosto fica alterada. Ou seja, o cromossomo 4, ele é importante para a formação do nosso rosto. E aqui também, ó, a deleção de um pedacinho lá do cromossomo 8, lá no braço longo, na porção 24 do braço longo, esse Q aqui, tá? Lembra que eu falei que o braço curto é o braço P e o braço Uhum. longo é o braço O Q. braço, uhum. É embaixo. Isso, aqui, ó, cromossomo 8, del é de deleção. Uhum. Deleção do cromossomo 8, de um pedaço do cromossomo 8, do Uhum. braço longo, lá numa partezinha 24. E aqui, ó, gera uma menina, que tá vendo, 46, Uhum. XX. Esse XX está me indicando que é uma mulher. Mas a Sim. alteração no rosto dela, a formação do rosto também é alterada. A Uhum. implantação das orelhas, formação dos olhos, a formação do queixo, quando não tem também associada com algum tipo de retardo mental. Tá. Tá? Então, só para falar que as deleções, elas levam a grandes problemas no desenvolvimento do organismo, do indivíduo. Quando você recebe um cromossomo com alguma deleção. E a Tá. gente tem também as alterações numéricas.
quando você perde ou ganha um cromossomo, tá? E elas podem ser, então a gente, né, modificou a quantidade daquele DNA. Elas podem ser euploidias ou aneuploidias. Vamos ver com calma. As euploidias, elas podem ser, por exemplo, os nossos gametas só têm metade da nossa quantidade de DNA, então ele é monoploide. Ploide é a quantidade de DNA que a gente tem. Então, se ele só tem metade, ele é mono, tem um só. Tá. Diploide é a célula como nossa, que tem a cópia da mãe e a cópia do pai. A gente vai ser um diploide. Triploide não acontece em animais, mas acontece em vegetais. Então, o milho, a uva, a maioria dos alimentos que a gente ingere, que a gente compra, né? Eles são triploides ou tetraploides, poliploides. Eles têm, em vez de ter dois conjuntos de cromossomos igual nós temos, eles têm 3, 4, 5, e isso faz com que o fruto fique maior. Por exemplo, o morango é octaploide, ele tem 8 conjuntos gênicos. Então faz com que o morango silvestre é pequenininho, mas esse morango que a gente compra no mercado é grandão, porque quanto mais DNA numa célula, mais proteína ela produz, mais estruturas ela produz e ela se torna maior. Tá? Então, as euploidias ganha um conjunto inteiro. É como se ganhasse, se juntasse 2 espermatozoides de um ovócito, sabe? Em vez de ficar 2, ficasse 3. Só que isso é incompatível com a vida, tá? Por isso que a vida humana acontece na verdade, é incompatível com a vida animal, mas acontece em vegetais. E a gente tem as aneuploidias. As aneuploidias é quando perde ou ganha um cromossomo, ou 2. Na nulissomia, nulli, de nulo mesmo, perdeu 2 cromossomos. O indivíduo tem 2 vezes N. N é o nosso número monoploide, que são os 23 cromossomos que a gente herdou do nosso pai e os 23 da nossa mãe. Então, esse N é 23 na espécie humana. A gente tem 2 vezes 23, né? Um da mãe e do pai, 46. Na nulissomia, o indivíduo perdeu 2 cromossomos. Geralmente ela é incompatível com a vida. A monossomia, o indivíduo perdeu um cromossomo. Quando esse cromossomo que foi perdido é aquele cromossomo sexual, um do X ou um Y, o indivíduo sobrevive, chega ao nascimento. A trissomia é quando ganha um cromossomo a mais, como a gente viu lá na síndrome de Down, que ganhou um cromossomo 21 a mais. Uhum. E a polissomia é que quando ganha mais 2, 3, 4 cromossomos. Em geral, é incompatível com a vida, a não ser vida humana, a não ser que seja nos cromossomos sexuais. Aí não tem muito problema não, porque o nosso próprio corpo já desliga se tiver mais cópias do que o normal. Mesmo assim, pode dar algum tipo de retardo. Então, olha, a síndrome de Down é uma aneuploidia, onde que ganhou do tipo, cadê? Trissomia. Trissomia. Então, a síndrome de Down é uma aneuploidia, uma trissomia, porque ficou 1, 2, 3 cromossomos 21. Então, tem um que a mais que não era para estar. Então, o indivíduo com síndrome de Down, ele tem as alterações fenotípicas, né? Quando você olha uma criança, um adulto com síndrome de Down, o rosto já tem as alterações, né? O lugar, a implantação da orelha, a distância dos olhos, o formato do pescoço. Então, a gente tem uma série de características físicas externas, mas também internas. Geralmente, as crianças têm problema cardíaco, nascem com outras alterações também. A língua é muito grossa, né? Isso. O nariz, então, tá vendo aqui, ó, tem várias características. Um cabelo liso, fino, o olho tem esse formato puxadinho. Uhum. Por isso que, assim, não se usa mais e não é mais correto falar, mas chamava essas crianças com síndrome de Down de mongóis, lembra?
Aham. Você também já deve ter escutado isso. É, os mongoloides, né? Hoje em dia a gente não faz isso de jeito nenhum, porque é muito errado. Mas é Tá. porque lembra mongóis por conta dos mongóis da região da Ásia, né? Que tem o olhinho puxadinho, meio parecido com o chinês, né? E Uhum. é uma característica da E síndrome de por Down. que é uma doença tipicamente da pele branca? Não, não é. A gente tem essa. Falavam isso, né? Que era uma doença mais comum nas peles brancas, Não é, não. assim como a anemia falciforme é mais típica da pele negra. Sim, a anemia falciforme é mais comum nas pessoas de origem africana. Então, ela é uma alteração genética que se originou na África. E na África, a anemia falciforme ela é vantajosa, foi, né, vantajosa lá para aqueles povos africanos iniciais, que vieram escravizados aqui para o Brasil. Hoje em dia não é tanto vantajosa, porque a anemia falciforme, a hemácia, que era para ser redondinha, parecendo aquela bala soft que engasgava a gente quando criança, a Uhum. hemácia fica no formatinho de foice. Ela fica formando um Czinho. E isso gera para a pessoa que tem anemia falciforme, a hemácia carrega o oxigênio, né? Então, a que está em formato de C, ou de foice, por isso que é false, é de foice, a que tem formato de foice não carrega o oxigênio. Então, a pessoa com. E sem falar que o vaso sanguíneo, as que são redondinhas passam mais fácil. As que têm formato de foice, elas costumam agarrar e dar dores nas articulações, principalmente. Aham. Mas a pessoa com anemia falciforme, ela tem dificuldade para fazer atividade física, ela fica muito cansada, porque o sangue carrega menos oxigênio. Isso é vantajoso, por outro lado, foi vantajoso nas populações africanas há gerações atrás, porque a malária, que também é. Aqui no Brasil a gente tem malária, mas também é endêmico de alguns países na África. A malária, o plasmódio, o organismo, né, o microorganismo, o protozoário que dá a doença, ele entra dentro da hemácia. E Hum. aí causa doença, que é a malária. Só que ele não entra nessa hemácia em formato de C, que dão as pessoas com anemia falciforme, ele não entra. Então, você morrer de malária ou ficar cansado, né, ao longo da sua vida por conta de ter anemia falciforme, ainda era mais vantajoso você ter anemia falciforme do que morrer, E né? E por sem que falar você que está me falando que a síndrome de Down ela não é típica da pele branca, então? não é. Como eu já tinha ouvido falar. Não, o que acontece é que a síndrome de Down tem a ver com a idade da mãe, principalmente. E o que acontece no nosso país, né? E na maioria dos países? Como a Porque, de população. fato, é raro você ver uma criança com síndrome de Down negra. Nada, Você até encontra. Não, sim. eu já tive até na família. Eu tive na família, por parte de pai, uma prima que tinha síndrome de Down. Só estou querendo dizer que é menos frequente, sim. Pelo menos é o que parece. Mas é mais por uma situação como é que eu posso dizer? Da nossa desigualdade social. O que acontece? As mulheres negras, né, descendentes de escravizados, antigamente, quando escravas, eram estupradas desde o começo na vida, né, desde que começava a vida fértil, e aí com 14 anos, 15, 16, 20, 25, eram todas mães. Lembra que É, eu falei que o cromossomo, que o nosso ovócito envelhece com a gente? Quanto sim. mais cedo, a gente tem Aham, filhos mais saudáveis em relação sim. a isso. Uma mulher que começou a ter filho com 14, 15 anos, quando chega nos 40, em geral, ela já teve algum problema. Raramente são as que têm. Claro que tem história, né? Você conhece aí gente que teve 12 filhos, a gente Sim. sabe que tem. E o que acontece hoje ainda no nosso país? As meninas negras ainda são as que têm menos acesso à educação. Então, são as que engravidam mais cedo. Mais cedo, E aí, sim. enquanto as mulheres brancas, o que acontece? São as que têm mais acesso à educação, que vão estudar, trabalhar para ter filho bem depois. Sim, Então, assim, entendi. é uma desigualdade social, Sim, mas um que, reflexo da desigualdade. sim, Ok. Uhum, então a questão é social, não é entendi. genética. Tá. Tá? Se todas Passei as uma vida mulheres. inteira achando que era o contrário, e não. Não, é social. E essas coisas que a gente vê, que de repente a gente tem que parar para perguntar. Falei, mas por quê?
é porque a síndrome de Down tem a ver com o envelhecimento da mãe. Uhum. Principalmente, tá? Acontece também ao acaso, mas Tá. principalmente pelo envelhecimento Uhum. da mãe. E Uhum. a Uhum. gente vê, às vezes quando é aquele filho temporão, sabe, que o casal, a mulher tá quase entrando na menopausa, aí facilitou e teve um filho, às Uhum. vezes vem uma criança com síndrome de Down. Então a Cláudia Raia tá no fogo, hein? Tá arriscado. Ih, mas a quantidade de dinheiro que ela tem, quantidade de gente para tratar dela, ela já deve ter feito todos os exames possíveis, tá? Uhum. E aí, se tivesse que ter, ela teria um aborto, sim, ninguém nem ia saber, se ela não quisesse. Você sabe como que é a hipocrisia no nosso país, né? Puxado. Você sabe que a hipocrisia é triste. A pessoa tem, Verdade. fala de faz aborto, não quer que os outros abortem, mas quando é a amante, quando é a filha jovem, pode abortar, né? É verdade, é Você verdade. sabe disso. Não estou discutindo aqui a favor ou contra o aborto, não, mas Não, contra eu estou entendendo, eu estou a entendendo. hipocrisia. É, Opa, você caiu falou meu celular. que é verdade, faz sentido. E contra a falta, né, de direito da mulher, né? Porque acaba que as mulheres mais ricas vão lá e pagam a clínica, né? E sobrevive. As mulheres mais pobres, no desespero ali, que a gente sabe que às vezes é desesperador, né? Uma gravidez, né, não planejada, que muitas vezes o pai não assume, fica tudo na responsabilidade da mulher. É, muitas tentam, né, qualquer coisa para não gerar, né? A gente vê cabide, coloca cabide, toma chá, e muitas vão morrer por conta disso, né? Você Aham, já deve ter escutado essas histórias, né? Ou conheceu, ou conhece alguém. é, Então, a gente, verdade. aborto é uma questão de saúde pública. A gente tem que pensar no aborto como um direito da mulher. Se acontecer comigo ou se acontecer com você, a gente pode escolher fazer ou não. Mas a gente sabe que é desigualdade também, que quem é rico paga e quem é pobre morre. É isso que acontece, porque as mulheres no desespero tentam fazer. Então a gente tem que pensar muito bem e pensar em quem a gente vai votar semana que vem, hein? Não, não tem jeito, tá? Mas vamos lá, a gente não vai entrar nesse assunto, não. Então, a criança com síndrome de Down, ela vai ter essa alteração, 3 cromossomos X, e aí ela vai ter várias alterações. Na mão, a mão não vai ter essas 3 linhazinhas, tem uma linha só. O pé grande tem uma separação maior entre os pés, entre os dedos. O tônus muscular é hipotonia, a criança fica mais molinha, tá? Assim, com menos músculo, né? Mais gordurinha, com mais gordura. Então, uma série de características, um retardo no desenvolvimento mental, mas nada que impeça o aprendizado, né? Atrasa, mas não impede. Então, eu tenho um aluno na escola com síndrome de Down e está lá aprendendo. Todo mundo da sala já está alfabetizado, já está escrevendo com letra cursiva, né, no 6º ano, e ele ainda escreve com letra palito, mas está escrevendo, está lendo no tempo dele. É engraçado que antigamente eles tratavam as pessoas que tinham esse tipo de problema como incapazes, né? Eu falo isso porque eu tinha uma prima que ela tinha paralisia infantil, ela Uhum. teve paralisia infantil, então ela tinha aquela mão encurvada, né? E a Vera morreu analfabeta, ninguém nunca levou ela para uma escola, entendeu? E ela É. morreu analfabeta porque E, eles tinham aqui aquela pessoa assim como uma incapaz, né? e E ela aquilo não tinha poderia, um mesmo problema que fosse mental, né? dessa, ela poderia desenvolver e aprender a escrever com a mão esquerda, não era um problema intelectual, né? Você vê que a inclusão é tudo, Sim, porque até um menino com síndrome de Down, ele consegue estar dentro de uma sala de aula. sim. Uma vez eu trabalhava numa loja, e eu ficava na porta da loja, no centro da cidade. E um dia passou dois amigos, um com Down e o outro não, andando em passos largos. E quem estava contando o caso era o de Down, mas o caso estava interessante porque o amigo estava prestando atenção. Aquela cena eu me lembro assim que me chocou. Sabe? Porque não é algo comum que a gente costuma ver no dia a dia, né? E eu É. fiquei pensando ali durante muito tempo, e é uma cena que eu não esqueço, que eu ficava pensando, qual era o assunto, né? E você vê que o estímulo é tudo, né? E não ter o preconceito, porque muitas famílias
tem preconceito, escondem essas crianças, né? Elas sempre existiram, mas antes, como você falou com essa sua prima, elas eram meio que escondidas, não iam para a escola, não tinha investimento, né, de atenção. Porque minha avó era praticamente analfabeta, ela sabia escrever só o nome. Ela olhar para uma pessoa debilitada fisicamente, ela logo pensou, não, ela também é intelectualmente. Não, Então, cada pronto, caso é um começou caso. assim. O difícil é hoje, com todas as informações que a gente tem, quando a gente tem essas situações de preconceito. Você falou mesmo da paralisia infantil, você tem filhos pequenos, né? Você já deve ter levado seus filhos para tomar o Zé Gotinha, né? Com certeza. E Tá hoje em dia apareceu lá completo. todas as vacinas possíveis e imaginárias, né? E aparece, tem gente que não está vacinando as crianças mais contra a polio, né? Que é a paralisia, o vírus que causa paralisia infantil. E assim, era uma doença que já não existia no nosso país, a gente chamava de erradicada, ela Tá? reapareceu. Tem criança com polio, se não me engano, no Pará, porque as pessoas pararam de vacinar. Acharam, ah, não, vacina faz mal, vacina mata, e criança voltou a ter polio. Assim, E aí, eu vi é um hoje no retrocesso que jornal até falando arrepia. sobre que eles prorrogaram a vacinação para as pessoas irem levarem as crianças para vacinar. É muito E porque tem gente que não está indo, né? Você vê. É isso muito. que a sua avó, você falou, né? Anos atrás, né? 50 anos, era uma pessoa não teve acesso à educação, à escolaridade, né? Ela tinha as limitações dela também, mas hoje, com a quantidade de informação que a gente tem, é difícil, viu? Eu fico revoltada, porque Mas eu tenho uma apostila aqui só de temas para defender do Enem. Aí uhum, fala que 1/3 da população brasileira não acredita na ciência. acredita nisso? Eu não consigo dar conta, não, porque a gente tem um avanço na nossa. A população mundial morria muito mais cedo, né? Não se chegava aos 80, 90 anos, igual a gente Oi, tem. Oi, você caiu? Voltou? peraí, professora. Pode Oi, falar. ó. Mozão, vê se o moço da mama tá aí fora. Alô? Quando você fala aí, eu vou responder uma Espera mensagem. só um pouquinho, professora. Claro, Espera só um pouquinho, professora. sim. Pronto. Voltei, é porque o rapaz foi buscar uma cama ali para mim, Na ele hora. e Chega aí tudo junto, né? Sei como é. Sei, essa coisa acontece. Então vamos lá, vamos continuar. Então, a síndrome de Down é uma doença genética que a gente sabe que ela dificulta, mas não impede, né, o aprendizado, nada. A gente tem que tratar. O preconceito está na pessoa que, que não inclui, né, que afasta as crianças, mas Uhum. normal, tá? Mas geneticamente, outra que a gente tem, uma outra aneuploidia, é a síndrome de Turner. Se na trissomia do 21 a gente ganhou um cromossomo, na síndrome de Turner é uma monossomia, perdeu um cromossomo. Então, em vez dessa menina ter dois cromossomos X, ela só tem um. Então, tá vendo que representa aqui X0? Aham. Em vez dela ter os 46 cromossomos que nós temos, ela tem 45, porque ela só tem um cromossomo X. Então, a menina é do sexo feminino, ela não tem uma marcação na célula, que é o corpúsculo de Barr, ela vai ter baixa estatura, ela não forma mama na adolescência, ou a genital também não desenvolve, ela é uma menina, mas mesmo depois de adulta, ela vai ser estéril, não vai ter menstruação, ela não vai ser fértil, E ela tá? consegue ter uma vida sexual, inclusive? Eu acho que consegue. A questão é que essa, vendo, essa genitália infantil vai ter É. o estreitamento da vagina, né? Porque uma criança não tem a vagina mais flexível como uma mulher adulta, né? Exatamente por isso que é tão assustador
os casos de abuso infantil. Então, É. mas pode ter uma vida sexual, às vezes que não vai ter a penetração, não se sente bem com a penetração por doer, né? Muitas vezes vão ter uma vida, né? Não sei, ou vão ser atraídas por outras mulheres, né? Aí eu já não sei. Agora aqui, falou que tem deficiência mental. Nem sempre, tá? Eu tenho uma aluna na universidade que eu dou aula no antigo SES, né? Hoje em dia chama Uniacademia, que tem síndrome de Turner, ela me falou que tem, e é inteligentíssima, assim. Inteligentíssima, assim, normal, né? Dentro da sala. Embora a prova dela seja realmente muito melhor do que a dos colegas. Então, não tem deficiência mental sempre, tá? Então, coloca deficiência mental, mas nem sempre tem. O Então, que é aqui, pescoço alado? o pescoço, olha essa menininha aqui, olha, o pescoço dela é mais largo, tá? Como se fosse aquele pescoço daqueles marombeiro Sim, que sim. que parece que o pescoço junta na orelha. Aham, É isso aqui, ó. Olha essa menina aqui, como que o pescoço dela é. aham. Esse músculo aqui, Entendi. o deltoide, ele fica diferente, Tá. tá? E aí não menstrua, não tem um corpúsculo de Barr, que é aquele cromossomo que fica desligado, a gente já falou sobre ele. E muitas crianças não chegam a nascer, tem altos índices de aborto, e aí quando vai fazer o exame lá no bebê abortado, vê que era uma menina, né, com síndrome de Turner. Então, a síndrome de Turner é uma monossomia, porque perdeu um cromossomo sexual. Aí a pessoa fica com 45 cromossomos. Então, aqui, ó, quando vai organizar, aqui é um desenho, né? Mas em vez de ter dois cromossomos X, ó, só tem um. Falta um. Nossa, que coisa triste, né? A vida é tão bonita e são tantos riscos ao mesmo tempo, né? Tantas possibilidades de erro, né? Quando a gente tem um filho saudável e a gente mesmo, a gente percebe que a gente não tem muito o que reclamar da vida. Tem que Verdade. reclamar, sim, né, da política, que a gente queria ter uma vida melhor. Mas Ai, ai. aqui a gente tem uma outra síndrome. E desliga um fone, Nívia, porque tá dando um barulho estranho. Melhorou? Melhorou. Aqui a gente tem uma outra síndrome, que também é uma neuploidia. No caso aqui, olha, é a síndrome de Klinefelter. O indivíduo é XXY. Ele tem dois cromossomos X e mais um cromossomo Y. Então, ele fica ali com uma formação sexual meio alterada. Então, vai ser um homem, sempre que tem um cromossomo Y, se desenvolve como homem, mas os testículos não se formam muito bem, fica pequeno, fica ali. O pênis também não vai se formar bem. Na adolescência, o indivíduo não vai chegar a ter as características sexuais masculinas. Pode aparecer o desenvolvimento das mamas, em 30% dos casos. Não costuma ter os pelos, né? Na adolescência, os meninos começam a ter pelo no tórax, né? No peito. Não tem os pelos no peito. A formação dos pelos púbicos, né, da região pubiana, é semelhante ao tipo feminino. Isso eu já não sei como é que é, não, tá? Eu acho que para mim, eu não, né? Eu acho que porque o pelo dos homens vão crescendo, né? Vai juntando com a barriga, vai juntando no peito. O nosso fica mais limitado. Então, fica ali, tem as características, nasce com a genitália externa, né? O sexo masculino, o pênis, mas ao longo da vida não se desenvolve, na adolescência principalmente, como um adulto, né? Um homem adulto. Mas vai ter uma estatura alta, o rosto, né? O biotipo um pouquinho afeminado, em geral tem um QI, né? Um consciente, a inteligência um pouquinho menor do que a média, pode ter uma calvície frontal, a barba é rala, então fica ali intermediário, embora nasça com pênis, fica com uma característica intermediária entre o masculino e o feminino. Então é aqui, ó, o cariótipo, olha, os 44 cromossomos, né, que a gente já viu que chama cromossomos autossômicos, e o sexual, em vez de ser um par, fica 3 no sexual. É o Klinefelter, X, X e um Y. Os problemas e as alterações geralmente são mesmo nos finaizinhos ali? É o que
é o que é mais aceito, que é nos cromossomos sexuais. E nos outros, né? No Porque 21 também. quando o 21 também tá mais para o final também, né? Você vê que são os pequenininhos, é porque ele tem menor quantidade de DNA. Então, por exemplo, o 21, você ter um 21 a mais, ele tem pouco DNA se você comparar com o número 1. Então, as alterações que ele causa são possíveis de ter vida. Muitas alterações que a gente pode ter durante a gestação, muitas vezes vai ter um aborto espontâneo, muitas vezes a mulher tem um aborto e nem sabe que ficou grávida, porque é naquelas bem primeiras semanas, quando tem uma alteração de cromossomos. Já Entendi. nos cromossomos sexuais, né, nos cromossomos somáticos, né? Já nos sexuais, como a gente, né, precisa, na verdade, de um X para ser mulher, a gente ainda é mais compatível com a vida, tá? Mas mesmo assim, gera muito aborto espontâneo. Então, a gente vê que, por exemplo, as mutações vão envolver, nessas mutações nos cromossomos, vão envolver alterações em mais de um gene do cromossomo e divide-se em numérica ou estrutural. Aqui é só um resumo, né? A estrutural é quando a gente tem deleção, perdeu um pedacinho do cromossomo, duplicação, duplicou um pedaço do cromossomo, inversão, trocou, né? O de cima foi para baixo, translocação, trocou um cromossomo com o outro, e aí causa síndromes, né? De Cri-du-Chat e a leucemia mieloide crônica também. É uma característica também de uma anomalia estrutural. Já as numéricas, elas podem ser do tipo euploidia, quando o indivíduo recebe ou é o haploide, né, ou monossomia, quando só tem um conjunto de cromossomos. Então, o espermatozoide e o ovócito é haploidia, né, porque só tem um conjunto. Nós somos, né, um indivíduo depois da fecundação é diploide, nós temos dois conjuntos, o da mãe e do pai. O poliploide, por exemplo, o morango, ele tem 8, então ele tem octaploide. E aqui nas aneuploidias, como a gente viu, a nulissomia é quando perde 2 cromossomos, em geral é incompatível com a vida, é um aborto espontâneo. A monossomia, quando perde 1, quando a gente viu síndrome de Turner, né, a menina é X0. Trissomia, quando ganha 1, exemplo, a síndrome de Down, ou esse XXY também. A tetrassomia, quando ganha 2, pentassomia e por aí vai. Então, a síndrome de Turner é a monossomia, Klinefelter é também uma trissomia, Down também é uma trissomia, a síndrome de Edwards-Patal também é uma trissomia. Tá? A gente não falou sobre elas, mas é um cromossomo a mais. Então, aqui, olha, a síndrome de Patal, o indivíduo tem o cromossomo 13 a mais. Tá vendo? É 47, XX ou XY, né? Pode ser tanto um homem ou uma menina, mas o cromossomo 13, deixa eu voltar aqui só para te mostrar. Em vez de ser 2 igual tá aqui, tem 3, igual na síndrome de Down. É uma síndrome bem rara, tá? A síndrome de Edwards é o cromossomo 18. Então, aqui ele tem 3 cópias do 18. Também é bem rara. A Klinefelter já é mais comum também é uma trissomia, mas tá vendo? Tem 1, 2, 3 cromossomos sexuais. Tem também uma síndrome que ganha 3 cromossomos X, é triplo X. Uma que ganha 2 cromossomos Y. Esse menino aqui ele vai ser muito mais alto que o normal, né? Os braços dele são mais longos. A síndrome de Turner, que a gente já viu, quando perde um dos cromossomos X, a monossomia. E a gente tem as deleções, que é a Cri-du-Chat, a deleção do braço do cromossomo 1, de um pedaço do cromossomo 1, de um pedaço do cromossomo 18. Então, são várias síndromes genéticas que vão ter alterações tanto no metabolismo quanto na fisiologia mesmo, no funcionamento do organismo. Então, a gente tem aqui um resuminho, né? A síndrome de Cri-du-Chat é a do choro, chamada choro do miado de gato, vai ter um retardo mental, a face, né, o rosto é pouco desenvolvido, o cérebro é pequeno, microcefalia. A síndrome de Down, são 3 cromossomos 21. Oh, meu Deus, peraí que pulou o gato aqui na minha frente. Viu? Serviço de casa, pula gato na frente da gente, toca campainha.
uma luta. Então, a trissomia do 21, 3 cromossomos 21, vai ter um atraso um pouco psicomotor, algumas variações que a gente tem no rosto, na face. A síndrome de Edwards tem 3 cromossomos 18, vai ter retardo mental, má formação dos membros, má formação cardíaca, né? A síndrome de Patau são 3 cromossomos 13, o indivíduo vai ter uma baixa expectativa de vida, morre cedo, retardo mental, o cérebro é pequeno, microcefalia. A síndrome de Turner é aquela que só tem um cromossomo X, né? Que é uma monossomia. Baixa estatura, as mamas poucas desenvolvidas, então as características sexuais secundárias, né, que a gente tem, cintura, mama, os pelos pubianos e a própria menstruação não acontece nas meninas com síndrome de Turner. Então elas são inférteis. A síndrome do triplo X, a menina é normal fisicamente, não tem nenhum problema de fecundação, né, na formação dos filhos, e muitas vezes ela é um pouco mais alta, tá? É compatível com a vida, não tem grande problema. Então, outra também é a Klinefelter, que é aquela que o menino é XY, é o que a gente viu, o menino é infértil, as características sexuais pouco desenvolvidas, não tem os pelos característicos masculinos, o sexo, né, o pênis é pouco desenvolvido. Então fica na verdade, o menino cresce, mas ele fica com um aspecto de criança, porque fica com pênis, testículo pequeno, sem pelo, não tem o engrossamento aqui do pescoço, do gogó. Então ele fica adulto com uma estrutura de criança. E a síndrome também do duplo YY, que o rapaz geralmente é grande, muitas vezes podem ser mais agressivos, mas, né, não necessariamente. Tá? Esse distúrbio do comportamento aqui, em geral, eles têm dificuldade na fala. E isso, uma pessoa que tem dificuldade com a fala, muitas vezes, se torna um pouco mais, né, difícil de lidar. Então, por exemplo, um exercício aqui, esse daqui é muito fácil. Uma neuploidia frequente na espécie humana é a síndrome de Down. Aqui, ó, é horrível essa coisa. Eu não tinha visto que estava escrito aqui ainda. Chamada de mongolismo, que se caracteriza pela não disjunção dos cromossomos sexuais durante... Então, aqui mostrou aqui o cariótipo, tá vendo? Ó, 3 no 21. Não disjunção dos sexuais durante a gametogênese. A ausência do cromossomo sexual, não, ó, tá aqui. E não disjunção do sexual também não. Ó, o sexual dele, que é o X, né, tá normal. Aqui é uma menina, no caso. A ausência do cromossomo sexual? Também não, ó, tá aqui, bonitinho. Trissomia do 21? Ok, tá aqui, ó, 3, 21. Monossomia do 21? Não, ó, tem 3 no 21. Trissomia do cromossomo sexual? Não, cromossomo sexual, que é o X, só tem 2. Então, a resposta certa, trissomia do 21. Outra questão. Considere o esquema abaixo, o desenho esquemático de um tipo de mutação cromossômica. Então, está dizendo aqui, ó, o par do cromossomo 1, o pretinho, e o par do cromossomo 2, o branquinho. E aí teve uma quebra num pedaço do cromossomo preto, uma quebra no pedaço do cromossomo branco e juntou de novo. Tá vendo? Gerou aqui um cromossomo normal, outro preto normal, um branco normal. Mas aqui, ó, um preto com um pedaço do branco, um branco com um pedaço do preto. Aí pergunta, que tipo de mutação é essa? É uma inversão? Inverteu só um pedaço? Não. É uma trissomia? Não está falando que tem 3 cromossomos, só está mostrando o esquema. É uma duplicação? Não, não tem nenhuma sequência que ficou bebê, sabe? Não duplicou nada. É uma deficiência? Também não, tá tudo aí. É uma translocação, que trocou um pedaço de 2 cromossomos. Tá? Então, trocou um pedaço do número 1 com um pedaço do número 2. Aqui vai falar a cariotipagem, que é aquele exame que a gente coloca os cromossomos, né, organizadinhos, é um método de análise de célula de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência de pares de cromossomos e permite identificar o indivíduo normal. Uma mulher 46XX, né? O homem 46 sendo um XY.
ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo numa criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento no cognitivo, né, verificou que ela apresenta 47 cromossomos, XY e mais um do 18. E aí pergunta, o que é isso? A alteração cromossômica na criança pode ser classificada como estrutural? É uma deleção? Não, ganhou mais um no 18. É uma euploidia? É numérica do tipo euploidia? Não, é uma aneuploidia. Euploidia é quando ganha o conjunto inteiro, lembra? Diploide, triploide, octaploide, por aí vai. É uma poliploidia? Não, ela não tem mais do que 46, ela só tem um a mais do que os 46 cromossomos, que é o nosso normal. É um tipo de duplicação? Não, está falando que ganhou 18 a mais. Então, é uma numérica do tipo aneuploidia. O indivíduo ganhou um cromossomo a mais ou a menos, né? Aqui no caso, ele ganhou 18 a mais. Tá? Esse aqui também é... O número de cromossomos da espécie humana pode, às vezes, apresentar alterações. Pessoas com a síndrome de Klinefelter possuem 47 cromossomos, entre os quais os cromossomos sexuais são representados por XY. Então, marque o que for incorreto. Os pais do indivíduo Klinefelter têm número normal de cromossomos na célula somática? Tem. A presença de 2 cromossomos X impede a manifestação do fenótipo masculino? Não. O indivíduo tem 2X, mas ele tem o pênis. Isso não vai mudar. Ele tem a formação masculina. É um menino, dá para saber que é um menino. Quando nasce, você vê que é um menino. Tá? Então, a letra incorreta é a letra B. Uhum. Aqui. Nossa, tá pequenininho isso. Deixa eu aumentar um pouquinho. Observe o esquema do cariótipo. Então, Onívia, cariótipo é essa organização aqui, tá? Quando a gente organiza os cromossomos do maior para o menor, mais o sexual, a gente está fazendo um cariótipo. Aí, olha só, não vou nem ler as hipóteses. Esse menino aqui, essa é uma menina, ó, XX. Tem síndrome de Down. Perfeito, ó. 3 do 21, síndrome de Down. Já marcou, já foi. É, porque o 21 estava com 3 pontinhos. Fácil assim, tá? Por hoje é só. Deixa eu acabar aqui e fechar. Agradecer, que hoje a gente até esticou um pouquinho. Mas foi bom, eu gosto. A gente ficou um pouquinho maior a aula, né? E não sei se você vai assistir a aula agora. Ixi. Não sei se tem, sempre. Tá. Então, você me desculpa se eu atrapalhei sua próxima Tá aula, mas dá tempo. 5 minutinhos não precisa pedir desculpa, não. Eu não gosto de biologia. Então, Nívia, qualquer pergunta, qualquer dúvida, eu vou colocar o material lá para estudo. Qualquer dúvida, você me chama no WhatsApp, tá bom? Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Bom estudo. Obrigada.